Olá pessoal, saudações tricolores. Fazendo mais um vídeo agora para fazer um rescaldo final do jogo de ontem e falar das consequências, né? Então eu tenho mais ou menos na ordem na cabeça assim do que eu quero falar. Eu deveria fazer uma lista para não deixar de falar, porque às vezes eu gravo e falo assim, pô, esqueci de falar isso. A preguiça é maior do que a minha vontade de falar. Mas antes de eu começar a falar, pessoal, dá uma força, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, dá uma checada para ver se você continua inscrito. Porque de vez em quando o YouTube desinscreve quem está inscrito. Já aconteceu 3 vezes essas últimas semanas do pessoal falando comigo sobre isso. Escreve, dá um like, não custa nada, cara. Pô, ajuda o canal a crescer um pouquinho. Não estou pedindo para ganhar nem plaquinha de alumínio, de papel alumínio do YouTube, só quero crescer um pouco mais o canal. Falou? Então vamos lá. Hoje as críticas ao time foram pontuais, né? Não foram críticas assim, o time foi ruim, não. Alguns foram criticados porque nós torcidas, a gente já vem criticando esses caras tem algum tempo. Keno. Ontem foi bastante claro que quando o Martinelli, que é outro que vive sendo criticado, nos últimos jogos até com razão, mas ontem o Martinelli estava jogando legal. E quando ele saiu, o time levou um baque, né? Porque o time perdeu 3 volantes, ficou com um jogador morto. Porque o Keno não é nada. O Keno ontem não tentou atacar, não tentou defender. As poucas coisas que ele tentou fazer, ele errou tudo. E por uma graça de algum torcedor do outro lado, fala assim, pô, esse cara tem que se contundir. Aí o que o Mano deveria ter feito? O Mano tem, na minha opinião, o Mano é um técnico, como tem um amigo aqui no canal que fala, ele é conservador, o Mano é um cara conservador. Para tirar o time do jeito que estava, já completamente perdido há um mês atrás, tinha que ser um cara conservador. Não tem que ser um gênio. Gênio se trabalha devagar. Ou então não é gênio, é um desespero que faz o que o Cuca fez. Porque o Cuca é um técnico conservador. Sempre foi. Só que em 2009 ele baixou a doideira nele e falou assim, pô, eu tenho que fazer esse time ganhar. Aí ele mudou tudo. Mas também a gente não tinha mais tempo para ficar testando nada. Não é o caso agora. O Fluminense está se limpando das coisas erradas que ele se habituou a fazer. Ontem ainda voltou a fazer, porque quando o Fluminense fica meio cercado, ele parece que tem uma regressão. A reabilitação dele dá uma parada e ele, de alguma maneira, vai buscar no passado recente o que ele fazia e era errado. Era aquela toqueira. E é uma coisa que não vai... O Mano foi muito claro ontem, na coletiva dele. Pô, o time tem que pensar em atacar. Em outras palavras, ele falou isso. Que é ficar tocando, isso não pode, cara. Você tem que tocar reto. Por isso que eu acho que ninguém falou da estreia do Bernal. Para quem viu o Bernal jogar 25, 30 minutos, acho que foi isso que ele fez, né? Foi porque o Fluminense fez o gol, ele tinha acabado, ele começou a jogada do gol. O Bernal teve uma coisa muito legal, porque o Bernal é um cara que joga plantadão ali, ele não é um jogador de sair para o ataque. Embora ontem ele tenha várias vezes ido para a área para ver se alguém centrava uma bola, porque ele é alto. Ele seria o cara mais alto do nosso time no ataque, sem bola parada. Mas o time estava passando, ele estava invisível para o time em termos de jogada. Mas quando ele pegava a bola, ele mostrou uma qualidade que dava para ver nos vídeos que foram feitos para ele, foram feitos sobre ele, sobre o modo dele jogar. Ele faz muito lançamento. Mas ontem ele não fez lançamento, ele saiu com bolas retas no chão. E também quando o negócio apertou, ele também saiu com bolas retas no chão. Retas não. Bola para os lados no chão para arranjar alguém sem dar um bicão para frente. É óbvio, o cara tá... Primeiro jogo do sujeito, um cara de 20 anos de idade, num país estrangeiro, então ninguém podia esperar que o cara saísse por aí driblando todo mundo, fazendo maluquice. E ele jogou legal. No primeiro jogo, ele não cometeu um erro, não errou um passe.
salvou as bolas que tinha que salvar, então foi uma boa estreia. Eu acho que, por exemplo, tem jogos que a gente vai ter que ganhar ponto. Eu começaria jogando direto com ele e com o André. Enquanto o André estiver com a gente, se sair. Mas o pessoal ontem desceu a ripa no Esquerdinha. Olha, o Esquerdinha, falando num português claro, sem passar pano, foi um dos responsáveis pelos 2 gols. Foi um responsável 100% por um gol que nós tomamos, o primeiro, e foi o causador de uma falta boba que não é para fazer, e foi feita, fixar o segundo gol. Ele fez uma falta boba que aí já está por conta também do nervosismo dele, porque ele vinha jogando bem pra caramba. Quando o Soteldo caiu pelo lado direito, ele precisava de gente ajudando ele estava sozinho. O Soteldo é um cara liso, todo cara baixinho normalmente é chato, né? É liso, embora o Soteldo driblava, mas não fazia nada, ele centrava e nem cortava, centrava e a gente cortava. Mas só que a inexperiência dele fez um pênalti bobo. Se ele está um passo para frente, não era pênalti, era uma coisa. Depois ele dava para ele levar um esporro, não faça mais isso, vai com a mão para trás, pô. Deixa a bola passar que a gente está tirando todas. Ainda mais de onde foi o pênalti. O cara estava sentando para trás, não tinha a menor chance. Aí foi inexperiência. O segundo gol foi uma falta boba, que não se faz, o cara está de costa, não tinha por que fazer aquela falta. Mas aí já foi pelo erro dele. Mas o nego desceu a ripa no rapaz, como se ele fosse um veterano. Não, ele é o segundo reserva do time. Eles já estão queimando. Eu falei isso há uns 4 vídeos atrás. Por que tem que colocar assim? Porque na hora que o cara der uma mancada, o nego queima xerém. Aí depois fala, pô, a gente não usa xerém? Porque uma grande parte da torcida, isso é uma coisa que me envaidece muito nesse canal. O meu canal, eu acompanho todos os canais. Os melhores canais do Fluminense eu acompanho. E eu tenho uma coisa que me deixa feliz. Aqui nesse canal não tem Nutella comentando. É um pessoal que conhece o Fluminense, que sabe o que é o Fluminense. Talvez por isso eu não cresça tanto. Se eu começasse a falar um monte de mentira, arranjar um monte de contratação, tem um canal que arranja uma contratação por dia. Os caras têm milhares de visualização. Graças a Deus, aí eu prefiro ficar com os meus 7.500, 7.300, porque quem está aqui é um pessoal que gosta do Fluminense, pode não concordar, inclusive, comigo. Mas quando comenta legal, sem xingamento, isso é uma coisa bacana pra caramba. Só tem um ou dois que de vez em quando aparecem para falar bobagem, aí eu corto, não é mesmo? Corto desancando também, com classe. Mas eu gosto, por isso, já que eu estou falando isso, se inscreva. Você acabou de chegar aí, se inscreve. O canal é legal para a gente bater papo. Não esqueci das lives, não fiz live essa semana porque eu estou atolado de coisa para fazer. Mas vou fazer uma live com o Dedé Nelei. Era para fazer a live amanhã, mas não vai dar porque eu estou ocupado com coisas particulares. Eu vou fazer uma live com ele, depois vou fazer uma live com vocês aí que participam da live. A gente vai sortear um para dar a cara e a gente conversar por 1h30, 2 horas na live. Mas aí, pô, queimaram o Esquerdinha. Estão tentando queimar o cara. Não, o cara teve um erro. O cara fez uma boa partida. Ali ele errou. Um monte de cara. Nosso time todo mundo está errando, pô. Samuel Xavier ontem, por me parte agora, vai tentar cavar um pênalti. Pô. A gente com mais um e tenta cavar um pênalti. Samuel Xavier, depois que fez implante, ele não jogou mais nada. Teve quando está num dia bom, ele, Ganso e Arias, aí ele aparece. Mas fora disso, toda hora ele está tentando levar uma falta, dizendo que foi empurrado. Cai, reclama e levanta para arguir o árbitro. Para com isso. Todo o nosso time erra tudo. Todo mundo erra. Mas quiseram queimar o Esquerdinha ontem. A torcida. Que reclama porque não tem xerém. Quando tem xerém, está querendo matar. Isso aí é o torcedor normalmente Nutella. Ninguém diz que ele não errou, ele errou. Mas o garoto aprende, tem 18 anos. Agora, pior é que para ele ninguém está passando pano, mas para um camarada que está na hora de parar, porque vem falhando seguidamente. Saímos da Copa do Brasil porque ele entregou 2 gols lá em Caxias do Sul. Ontem entregou outro. Aí aparece os passadores de pano. Não, porque o cara pode ter botado a cabeça. Ele acreditou
que o cara ia botar a cabeça, o goleiro não acredita, o goleiro fica atento para pegar a bola. Foi um erro grotesco. Não foi frango porque não passou embaixo dele, nem passou, ele largou e entrou. Mas foi um erro grotesco do Fábio. Eu acho que tá, eu usei inclusive isso aí, não é o caso, Vitor Eudes não está jogando, mas é uma expressão muito usada no futebol. Olha, o Vitor Eudes está pedindo passagem. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, está na hora de testar o Vitor Eudes. Está na hora de dar um banco para o Fábio. Porque mesmo o Fábio, quando chegou, nós não fomos a Libertadores em 2022, porque aí nego culpa o Abel. O Abel armou mal o time naquele jogo contra o Olímpia. Mas a gente não foi não foi para a parte de grupos da Libertadores por causa do Fábio. Porque o jogo foi para os pênaltis no Paraguai, porque o Fábio aqui no Rio entregou um gol. Aí o saldo de gols ficou empatado, aí foi para os pênaltis. Se ele não tivesse entregado aquele gol, a gente teria se classificado. Teríamos vencido por 3-0 e os caras por 2. Tá certo, naquele jogo teve um gol mal anulado do David Braz, mas isso foi mal anulado. Agora, o que aconteceu, o que eu estou falando, aconteceu. Faz parte do jogo o que aconteceu e foi registrado em placar, em súmula. Ele deu um gol. Esse ano, se a gente parar para pensar assim, o que ele já errou um monte? Quer um exemplo? Os 2 gols do Caxias do Sul, lá contra o Juventude, o primeiro e o segundo, um que ele ameaçou sair e não saiu. O outro, ele espalmou a bola ele de frente para a bola, em vez de pegar firme, soqueou no peito do pobre do Thiago Santos, que a gente adora malhar. Ontem, de novo. Fluminense 2-1 no Vasco no primeiro turno, a gente fez 2-0. Ele tomou um gol do Veguete, que eu não tomaria, porque eu não sairia. Eu ficaria plantado e pegaria a bola assim, ó. Tá, acabou. De novo, ele ameaçou sair e parou no meio. O Veguete cabeceou quase em cima dele, gol. Quer mais? Bangu. Aquela saída de bola que levou um gol encobrindo. Quer mais? São Paulo 2 vezes. Aí se a gente somar, tem mais ou menos uns 15, 20 pontos que o Fábio está dando. O Fábio é um grande goleiro? Ele é um grande goleiro em ocaso. Ele está caindo de produção. Por quê? Porque ele tem 43 anos. Todo jogador acontece isso. Pô. Vê o Deco. Todo mundo sabia que o Deco era um cracaço, mas o cara já não conseguia jogar direito, já não produzia direito, ou produzia pedaços de jogo. Até que ele falou assim, não está dando para mim. O Fábio tem que ser trocado agora. Trocado, que eu falo, Fluminense, vamos contratar um goleiro. Isso é uma maldade com o Vitor Eudes. Ele fez 2 jogos ótimos esse ano, pegou um pênalti. E o Fernando Diniz porque queria colocar o Frangueiro Alves no lugar dele, como colocou. E depois o cara entregou o jogo contra o Botafogo. Então, por que contratou o cara, então? Porque se contratou o cara para depois contratar agora um jogador para ele continuar a reserva, isso é sacanagem com ele e é sacanagem com os cofres do Fluminense. Porque se não tivesse ele, o Pedro Rangel estaria aí, que é prata da casa. O Pedro Rangel está emprestado. Agora, o Vitor Eudes é um baita de um goleiro, 1,92 m, um goleiro bom para... Ele se apresentou e mostrou que, olha, muito prazer, eu sou goleiro. Ele tem que ter uma chance. Já tem 26, 27 anos. Pô. É uma idade ótima para goleiro. Então ele é pouca coisa mais velho que o Marcos Felipe. Então tem uma idade ótima para ele começar a entrar e mostrar serviço, porque o Fábio tem que começar a trocar de posição, a ficar no banco um pouquinho, porque está na hora que ele tem que parar. O Fábio não pode continuar jogando, ele tem que ser banco, porque ele está atrasando a gente. Bom, eu falei o que eu queria falar. O Ganso aproveitou ontem e desceu a mamona no time, dizendo que não pode ficar. Eu não sei onde é que eu li que o vestiário foi quente. Embora o Ganso tenha falado, ele falou de um monte de gente, né, sem dar nomes. Mas falou também do esquerdinho. Eu achei lamentável. Porque o próprio Ganso, ontem, ele fez assistência muito bonita, porque o Lima passou levantando os braços, pedindo a mão, e ele jogou para o Lima fazer o gol. Mas no primeiro tempo, o Ganso andou perdendo umas bolas, andou dando uns passes de 5 metros e errando. Bola que ele tentou esticar, tá vendo que tem um cara entre ele e o cara do Fluminense, ele queria passar uma bola, o cara saiu tomando 2 vezes. Passe assim de 8, 10 metros. Ele estava mal também. Tá certo. Eu acho que o Samuel Xavier não está bem. O Arias está batalhando, mas também não está bem. O Arias perdeu um gol ontem.
O Arias perdeu um gol que o Serna deu para ele contra o Bahia. Foi o Bahia? Acho que foi o Bahia. O Palmeiras. Não, foi Bahia. Logo no início do segundo tempo, ficou ele e o goleiro, ele e o Marcos Felipe. Ele encheu, o Marcos Felipe pegou. Mais ou menos, inclusive, igual jogaram ontem ensaiado. Então, tá chutando mal. O Arias tem chutado mal, sempre por cima. Então tem algo, não sei se a cabeça dele está na Turquia, se está na Europa. E esse é o próximo papo, a próxima coisa que eu quero falar. O Arias e o André vão sair. O Fenerbahçe botou uma proposta de 10 milhões de euros. O Fluminense, eu acho que teve uma atitude correta e falou, olha, 10 milhões nem pensar, tem que ser 18. Porque o Fluminense só fica com 50%, né? Só fica com 50% do valor. Porque os outros 50% vão para o Patriotas, que é o Olaria lá do... Os caras vão morrer de alegria, né? Eles quiseram vender os outros 50% para o Fluminense, como o Fluminense atrasou os pagamentos, o que era para pagar em 4 meses, pagou em 1 ano e pouco. Não sei se vocês sabem disso. Aí, quando o Fluminense quis comprar o resto, eu disse, não, vou aguentar aqui, porque aí o Arias já estava jogando para cacete. Então o Fluminense hoje podia vender por 18 milhões de euros um jogador que ele teria comprado por 1 milhão e 400 dólares. 1 milhão e 400 mil. E hoje o Patriotas, que é o Olaria de lá, pô, de repente vendeu por 700 mil e vai botar no bolso 9 milhões de euros. Puta, imagina para um time desse o que é. O cara vai fazer um time para ser campeão colombiano. É um time que joga, termina lá embaixo. Vai ver a colocação dele, está lá em 15º, 16º. Então, se eles vão sair, eu não sei. Mas que eles não estão... O André está se esforçando pra caramba, mas o André também já não está produzindo como ele produzia no ano passado. Também pode ser fase, né, pai? O cara não tá dando tudo, conspirando contra, o cara está querendo acertar e está errando. Mas o Arias está um pouco abaixo do que ele joga. Mas ainda assim, ele é um cara muito importante no nosso time, ele é a válvula de escape, ele marca, ele é um cara chato, que ele toma bola, quando ele vai para cima, ele é um dos poucos caras que chega e toma bola. Então tem que ver se o Arias e o André vão sair. Eu acho que agora está mais fácil o Arias sair do que o André. Eu achava que o Arias não ia sair. E domingo, e sábado à noite, a gente vai ter o Corinthians. Com um time que a gente não sabe como é que vai ser. Por que a gente não sabe? Porque não vai jogar nem com o Ganso, nem com... Dos últimos titulares. Ganso e Arias estão suspensos. Isso aí já é um problema espetacular. Diogo Barbosa não vai jogar. Embora eu acho que com bola, o esquerdinho não fica nada, pelo contrário, o esquerdinho até tem coisas melhores que o Diogo Barbosa. Mas não vamos ter o Diogo Barbosa. Quem que a gente vai ter? O Inácio com o Thiago Santos, André, não sei se o Martinelli vai poder jogar, não sei se a contusão dele foi séria, ou se foi só aquela pancada de ontem que ele ficou meio grogue. O Cano não vai poder jogar, isso aí já eu acho que é um reforço. E aí vem o que eu queria falar. O Nonato já está em transição, já tem uns 10 dias. Que transição estranha é essa? O cara não é escalado, não é colocado, não é relacionado. E o Serna, que na semana passada, olha, ele sentiu um desconforto, mas já fizemos o exame de imagem, ele não tem nada. Aí ele não jogou contra o Vasco, não viajou ontem para jogar contra o Grêmio, e já estão falando que ele não vai jogar contra o Corinthians. Quer dizer, ele vai ter uma semana de um negócio que ele não sentiu nada, que não tinha doença, não tinha contusão nenhuma. Os exames de imagem não mostraram nada e o cara está 10 dias sem treinar, sem jogar. Ele sentiu na sexta-feira, depois de amanhã já é sexta-feira, e o cara continua sem sentir nada, continua sem nada na imagem e o cara não vai para o jogo. Eu acho que essa opacidade do Fluminense é que mata todo mundo. Ó, o Marcelo da Continha, ele sentiu a coxa, sentiu a perna direita. Pô, no futebol, a perna direita você tem músculo anterior, posterior, joelho, panturrilha, tornozelo, tudo isso faz parte da perna direita. Onde é que foi a contusão dele? Não fala. Qual o problema de falar? Ele está com um problema muscular na panturrilha, pesado. Acabou, falou. Por causa disso, ele vai ter que ficar 2 meses sem poder botar o pé no chão. Pronto, falou. Então, o Fluminense é nebuloso, é opaco. Você não consegue ver.
Não é uma cortina de fumaça, não, é um blackout. É um absurdo isso. Aí quem é que foi liberado agora, que estão dizendo que pode ser liberado? Cano, Marquinhos, o Teran já foi, mas o Teran não foi nem sacado. Ontem, por exemplo, quando o Keno se machucou, você teria para colocar ou o Lima, que entrou, que já está jogando, está com ritmo de jogo, ou o Terãs. Ou o Bernal, jamais o Keno. Então, a gente tem 3 voltas. Cano, Marquinhos e mais um que não está me vindo à cabeça agora. E esses são os que vão voltar, mas a gente vai ficar sem sem o cara que pensa o jogo, que é o Ganso, e sem o cara que mexe tudo, que é o John Arias. Se o Marquinhos voltar, tudo bem, mas quem vai jogar o outro lado? A gente vai jogar no 4-4-2? Eu acho que a gente tem que ganhar o jogo. Contra o Corinthians, a gente precisa ganhar o jogo. Eu não vi agora o segundo tempo como é que está do Internacional, mas o Internacional terminou o primeiro tempo empatado e o Ener Valencia perdeu um pênalti. Então, eu acho um absurdo que a gente não tenha notícias corretas do Serna. Ou então, eu entraria com o Isaac. O Mano vai ter que puxar pelo menos 2 jogadores da parte de baixo. Isaac e Arthur. A não ser que ele entre de titular com o Renato Augusto. Vocês não se espantem se isso acontecer. Porque a gente não pode colocar o Lima de armador do time, já não deu certo 9 jogos seguidos. O Keno não vai jogar, também não pode ser armador. Então, quem é que a gente tem para armar time? Para armar o jogo, para cadenciar o jogo, para pensar no jogo? Renato Augusto. Além dele, quem mais? Arthur. Ah, mas o Fluminense vai ter um jogo muito importante do Sub-20, foda-se. O Sub-20 é mais importante do que o Fluminense já está classificado para o mata-mata do Sub-20. Então, do Rio de Janeiro. No final de semana não tem jogo do Sub-20 no Brasileiro. Então tem que botar o Arthur e o Isaac. E o Mano pode falar o seguinte, olha, Mano, bota o Arthur, bota de um lado o Marquinhos e do outro lado o Isaac. Que a gente precisa ganhar o jogo. E deixa o Arthur aí aquecendo, porque se o Renato Augusto estiver mal, deixa o Arthur entrar. E aí você vai jogar com um time que ainda tem o Lucumi. Cadê o Lucumi? Sumiu o Lucumi. Essas coisas são brabas, né? Outra coisa também é o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa eu li em algum lugar que mais no mínimo 2 meses, porque ele vai ter que operar, vai ter que fazer uma artroscopia para menisco. Então, mais um. O Fluminense também está levando um azar danado. Foi uma pré-temporada mal programada, preparação física mal feita por causa para tentar compor o elenco, depois para recompor o elenco, depois intertemporada, nada deu certo. Os caras estão se contundindo. Isso é uma coisa braba. E para terminar, o nosso papo aqui já está longo demais, eu queria falar sobre... Hoje não saiu nada sobre Zavala, do Colo-Colo, e nem sobre o Alex Arce, da LDU. Saiu sim uma notícia que o Fluminense está a fim de pegar o lateral direito, graças a Deus, do América Mineiro, que é a joia deles. Só que os caras querem vender direto para a Europa. Então, estão pensando no lateral direito, estão pensando certo. Muito certo. A gente precisa de um lateral direito. Já que o Guga não está nas graças da torcida, e o Samuel Xavier, exatamente como o Fábio, tá caindo de produção, jogo a jogo. Ele não consegue mais fazer aqueles jogos que ele fez ano passado, que inclusive salvou a gente com 2 golaços contra o Argentino Júnior. Tá certo, ele fez uma bela assistência para o Cauã contra o Bahia. Foi o último grande lance dele no Fluminense. Agora, o Cano voltar também é bom, porque o Cauã Elias ontem foi péssimo. Tentando driblar, tomando decisões erradas, errando passe, errou quase tudo. Se fosse se no lugar dele estivesse fazendo a mesma coisa, fosse o John Kennedy, a gente estava aqui esfaqueando o John Kennedy. Ele deu uma ontem de John Kennedy. A nota que eu daria para ele ontem seria 3. 3.
porque ele jogou mal pra caramba. Ele não tá querendo segurar a bola, pô. Ele não tem capacidade para ficar segurando bola, ele tem que tocar e correr na frente para receber. Ou então tocar para quem está melhor do que ele. Ou então tocar para o lado certo para tentar partir sozinho para fazer um gol. Tudo isso aí ontem ele fez ao contrário. Mas é isso aí, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar, talvez eu me esqueça de alguma coisa. Mas o importante é que sábado, 21 horas, eu não me conformo com esse horário, quando não tem jogo nenhum no Rio. A gente tem que ganhar de qualquer maneira, nossa famosa goleada de 1-0. Porque se ganhar, a gente vai sair pela primeira vez, acho que depois de umas 15 rodadas nós vamos sair do Z4. Que é importante psicologicamente para a gente, porque depois no outro final de semana tem Atlético Mineiro lá na arena deles. Falou e eu até começaria a pensar no Bernal e André para essas horas. Porque se a gente passar do Z4 aí, a gente tem que continuar marcando pontos, independente de vencer ou empatar fora e ganhar dentro de casa. Porque Atlético Mineiro e depois São Paulo aqui. Depois Juventude lá em Caxias do Sul. Quer dizer, são 3 pedreiras. Mas a gente pode passar pelo São Paulo aqui, tem obrigação. E tem uma obrigação moral de passar pelo Juventude lá. Obrigação moral, porque o Juventude empatou com a gente aqui no primeiro turno, num gol dado. Gol dado para o Fluminense é a coisa mais normal do mundo. Daquele cara que jogou no Fluminense. E aquele volante que jogou no Fluminense. Esqueci o nome dele aqui. Mas ele é que fez o gol de empate. Os caras não jogando nada e a gente querendo que os caras empatassem. Eles empataram. Falou? É isso aí, gente. Até amanhã. Boa noite e saudações tricolores. E, por favor, se inscreva. Passa para os amigos. Dá uma ajuda aqui. Pensa que isso é verdade. Eu acho isso mesmo. Tá? Nós temos o meu canal, é um canal pequeno, mas é um canal com bons tricolores. Tricolores que sabem o que é a história do Fluminense e não ficam com comentários bobos, tipo, vende, contrata todo mundo, tá sabendo que o time está zerado de dinheiro, está sabendo que o time provavelmente está com dificuldade de pagar em dia e está pensando em contratar o Messi. Não dá, né? Falou? Saudações tricolores e até amanhã.